Restrições de viagem durante a pandemia. A Alemanha acabou de reclassificar o Brasil como um país de alto risco. Qual que é o impacto disso? O que isso vai mudar na sua viagem? Quais são as novas regras lá para a Alemanha? E eu vou te falar também no vídeo de hoje de outros países, né? Tivemos muitas alterações nos últimos dias, inclusive na linha contrária ao da Alemanha, tivemos países que flexibilizaram as formas de entrada, as exigências, como o caso do Reino Unido, da Irlanda, do México, alguns países do Caribe. Então, eu vou te falar o que mudou nesses países também e como você vai fazer para consultar as regras, exigências e restrições de viagem em qualquer país do mundo que você estiver viajando. E se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruna, que eu falo sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Vem comigo entender qual que é essa mudança aí da Alemanha e demais reclassificações aí nos países e exigências que foram alteradas nos últimos dias e entender como se manter atualizado até a data da sua viagem. Antes de mais nada, eu queria te acalmar, porque essa mudança aí da reclassificação da Alemanha não quer dizer que a gente não pode mais viajar para a Alemanha, apenas algumas novas exigências, já vou tratar delas aqui. E essa reclassificação, né, a classificação de risco funciona como? Cada país tem um método para classificar lá na Europa, né? Alguns usam o método geral utilizado pela União Europeia e outros usam métodos específicos do próprio país. Via de regra, esses métodos consistem numa taxa de classificação de contágio da doença no país. Então, a cada 100 mil habitantes, qual que está sendo a taxa de transmissão da doença? E aí tem vários níveis aceitáveis, né? Um nível baixo fica no verde, um nível médio fica no laranja e um nível mais alto fica no vermelho. Então foi o que aconteceu aí na Alemanha, né? Devido à variante Ômicron e o número de contágios ter aumentado no Brasil, apesar da gente ter controlado isso com a vacinação, com as hospitalizações, ainda assim entrou nessa classificação da Alemanha e aí a gente fica ali na zona vermelha. Vamos ver aqui na tela quais são as novas regras a partir dessa nova classificação de risco. Essa atualização da Alemanha começa a valer no dia 23 de janeiro de 2022 e o Brasil foi classificado como alto risco. O que muda principalmente é que agora a gente precisa preencher o formulário digital de entrada no país. Esse formulário é essa carinha aqui, eu vou deixar o link na descrição. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre formulários desses países, como preencher, como consultá-los. Basicamente, é um formulário do passageiro que você vai colocar algumas informações do seu voo, onde você vai ficar hospedado, não tem segredo. Então é uma regra bem simples de ser preenchida, que outros países já praticavam, mas que a Alemanha não exigia porque o Brasil não estava no alto risco. Além do formulário, agora precisa de 2 doses de qualquer vacina, inclusive a Janssen, né, que tinha aquela regra de dose única. Então agora você precisa ter 2 doses da Janssen ou a Janssen mais uma dose de reforço de alguma vacina aprovada pela EMA, que é a Agência de Medicamentos da Europa, que inclui Moderna, Pfizer, AstraZeneca. A Coronavac não é aceita ainda lá na Alemanha. Lembrando que o certificado de vacinação é emitido pelo Conect SUS. Tem vídeos aqui no canal explicando como fazer a emissão do seu certificado no nosso aplicativo aqui do Brasil. Ele tem que ser feito 14 dias após a segunda dose. Portanto, a principal mudança aí para a Alemanha é preencher o formulário, que é super tranquilo de fazer, e ficar atento aí, quem tomou a dose única da Janssen tem que tomar uma dose de reforço antes de viajar. Coronavac, infelizmente, ainda não é aceito, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, e eu já vou te falar como você vai se manter atualizado e ver essas alterações que vão acontecendo. Mas antes eu queria falar de países que foram ao contrário aí da Alemanha e flexibilizaram as regras, né, de viagem. As restrições de viagem, por exemplo, no Reino Unido e na Irlanda ficaram mais tranquilas. Eles eliminaram aí a necessidade de teste negativo no pré-embarque. Vamos ver como que ficaram essas regras. O Reino Unido atualizou suas regras no dia 7 de janeiro de 2022, então as pessoas que estiverem vacinadas com certificado de vacinação não precisa mais do teste do pré-embarque. E aí também não precisa de fazer a quarentena na chegada do país. Continua a valer a necessidade do teste rápido, que é feito no segundo dia. Esse teste tem que ser pré-agendado e preenchido no formulário do passageiro. Assim como a Alemanha tem o seu formulário, lá os países do Reino Unido também têm um formulário. Eu vou deixar o link aí na descrição também. E caso dê positivo o seu teste do segundo dia, você vai precisar fazer um novo teste PCR para confirmar se você realmente está com a doença. E caso positivo, você precisa fazer o isolamento. Lembrando que as pessoas que não forem vacinadas podem viajar para o Reino Unido, porém tem que fazer uma quarentena de 10 dias.
Na mesma linha, a Irlanda, no dia 6 de janeiro, atualizou as suas regras e exigências para viajar durante a pandemia. Então, caiu a necessidade de você precisar fazer o teste pré-embarque, assim como no Reino Unido. Então, basta aí que você estar vacinado com o seu certificado de vacinação e preencher o formulário do passageiro, como acontece nos demais países. Saindo da Europa, nós temos o México, que é o país aí que está mais flexibilizado com relação às restrições de viagem durante a pandemia. Eles derrubaram todas as restrições de viagem. Já era um país muito tranquilo de viajar, precisava apenas aí de preencher o formulário do passageiro, que chama Vuela Seguro, e agora nem isso mais o México está precisando. Então, gente, essas regras estão sempre mudando, e aí eu vou te mostrar duas formas aí de você consultar essas regras. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de 4 formas de como fazer isso no detalhe. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima no card, também fica lá na playlist de planejamento, playlist de viagem da Europa, tem esses vídeos explicativos, mas eu vou te mostrar de forma rápida aqui um resuminho de como você faz essas consultas. Para você que está viajando para a Europa, o aplicativo ou o site que você vai entrar é o Reopen EU. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aquela regra, né, de classificação de risco que eu estava explicando no início do vídeo, tem essa explicação aqui sobre as cores, os números de casos por 100 mil habitantes. Se você quiser saber mais detalhes, tem como você ler por aqui. Mas o legal desse aplicativo é que você seleciona o país que você está indo viajar para a Europa. Vamos colocar o exemplo da Alemanha, que eu acabei de dar. Clique em Vá. E aí vão aparecer todas as regras atualizadas das exigências e restrições de viagem durante a pandemia para a Alemanha. Então aqui vão ter essas abas principais. A que eu mais uso é essa do globo, a terceira. E aqui vão ser as regras para quem está viajando de fora da União Europeia, de fora de um espaço associado a Schengen, para a Alemanha, ou qualquer outro país da Europa que você selecionou, que é o caso da gente viajando do Brasil para a Europa. Vão ter todas essas regras que eu expliquei ali, inclusive essas partes em azul são os links para você consultar as vacinas que são aceitas, o formulário de vacinação do passageiro que você tem que preencher, que eu mencionei. Então clique nesses links para você saber mais detalhes. Caso você já esteja na Europa, você vai utilizar essa segunda aba, que tem a malinha e as estrelinhas no ao redor. Então você já está lá na Europa, está fazendo viagens internas entre Alemanha, França, Espanha ou qualquer outro país internamente da União Europeia e do espaço Schengen. Você clica aqui para saber quais são essas exigências. E por último, a última abinha, que tem uma setinha apontada para a direita, vai falar sobre conexões. E aí qual que é a regra se você vai fazer apenas uma conexão lá na Alemanha. Aqui ele diz que as regras de conexão são as mesmas que se você estivesse entrando no país. Então, cada país vai ter uma regra diferente para conexão, então fique bastante atento. Aqui tem tudo explicadinho quais são essas exigências. Caso você não esteja viajando para a Europa, está indo para qualquer outro país, o site que eu recomendo é o da IATA. Aqui vai abrir esse mapa e você clica no país que você vai viajar. Então, por exemplo, vai para os Estados Unidos, clica aqui no mapinha nos Estados Unidos e vão aparecer todas as exigências e restrições de viagem durante a pandemia lá para os Estados Unidos. Clicou com o botão direito do mouse, traduz para o português e seu navegador vai colocar toda a informação em português, não vai ter dificuldade na leitura. Ah, vou para a Argentina, clica aqui no mapa na Argentina. Vou para a Índia, clica aqui na Índia. E aí por aí vai, gente. Todos os países do mundo estão classificados aqui na IATA e vão ter as regras atualizadas aí para você viajar durante a pandemia. E lembrando que aqui no canal você vai encontrar também muito conteúdo aí sobre como viajar na pandemia. Eu recomendo você entrar na playlist da Europa, você clica aqui Europa, e vão ter vários vídeos aí sobre viajar na pandemia. Tem como ver as vacinas aceitas na Europa, não consigo emitir meu certificado, aí você vai ver como tirar o seu certificado lá do Conect SUS, regras de fronteira, tem outras dicas de viagem, gente, como viajar de trem, de ônibus, de avião lá na Europa. Nesse outro vídeo aqui eu falo sobre 4 passos para você ver no detalhe as regras de viagem para qualquer país durante a pandemia, onde encontrar o teste PCR e antígeno mais barato lá na Europa. Voltou para o Brasil, gente, também tem regras para voltar para o Brasil. Tem que preencher o formulário da Anvisa, que eu mostrei o passo a passo de como preencher, quais são as regras, o teste PCR e antígeno que precisa para voltar para o Brasil, o certificado de vacinação que também é exigido agora, aquele formulário de localização do passageiro que eu mencionei lá da Alemanha. Aqui eu tenho um vídeo que eu falo no detalhe sobre esses formulários, o passe sanitário da França que você precisa para as atrações turísticas, como você vai fazer o seu passe sanitário, o passo a passo para emitir o seu certificado do Conect SUS, regras para a Itália, também muito procurada aí, que ainda não está liberada para o turismo. Tem outras dicas também, como pegar o
seu tax free lá, seu imposto de volta nas suas compras da Europa, como comprar os ingressos da Disney mais barato para quem tá indo pra França. Enfim, gente, tá lotado de conteúdo. Se essas informações foram úteis para você, o que eu te peço é para deixar aquele like, isso me ajuda demais aqui na continuidade de criação de conteúdo e te manter atualizado sobre as regras de viagem durante a pandemia. Te convido a se inscrever aqui no canal, como eu mostrei aí, tem muitos vídeos e playlists para você poder fazer o seu planejamento de viagem, além de vários roteiros de viagem no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui, mantenha-se atualizado e a gente se vê no próximo vídeo.